Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, Hebreus 6, a partir do verso 4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra, que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Amém? Este é o texto base que nós temos para repartir com os irmãos e, se assim o Senhor nos permitir, meditar nele, né? Parte a parte, as suas porções, as suas particularidades e assim avançarmos. Mas antes de mais nada, vamos trazer à nossa reflexão algumas perguntas diante do texto que foi lido. E eu e você e nós possamos refletir como está, amados, no tempo de hoje, na nossa vida de hoje, como está a nossa caminhada com o Senhor. É sempre importante nós estarmos fazendo esta autoanálise, verificarmos, sondarmos como está o nosso coração, né? Costuma muitas vezes nós fazermos isso ao final de cada ano para ver o que nós projetamos, o que nós alcançamos e de repente traçar novos caminhos, novas metas para o ano que se segue. Mas nós que servimos ao Senhor, nós precisamos estar sempre fazendo este autoexame, sondando o nosso coração para ver como nós estamos respondendo ao Senhor diante de tudo aquilo que Ele tem depositado em nossos corações. Então, eu convido os irmãos a nesta manhã fazer esta autoanálise. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Como está a nossa vida cristã hoje? Eu estou crescendo espiritualmente? Está havendo crescimento espiritual? Eu já sou um irmão maduro? Não um irmão velho, no sentido de muito tempo de caminhada, mas eu já tenho maturidade para olhar este mundo, olhar como as coisas estão se desenvolvendo e à luz da palavra, como eu estou me comportando diante de tudo que está acontecendo. Eu já tenho essa maturidade espiritual? São perguntas, amados. Ou ainda sou uma criança, ainda sou um bebê. Eu vejo as coisas que acontecem e isso me abala a ponto da minha fé, muitas vezes, ser questionada dentro de mim, se eu realmente sou do Senhor, se realmente o Senhor me ama, né? Como ainda nós somos crianças espirituais, o quanto de efetividade entre a teoria, entre a palavra e a prática na minha vida, né? Aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu já recebi de teoria, o quanto disso é real hoje na minha vida prática, o quanto disso é real hoje dentro da minha casa, o quanto isso é real hoje lá na faculdade, lá no campo de futebol, lá no meu trabalho, o quanto da teoria e a prática está avançada na minha vida. Então são apenas algumas perguntas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, amados,
Porque esse texto aqui é uma exortação. Esses irmãos aqui de Hebreus, eles estão sendo exortados. E se nós olharmos essa exortação, ela não começa aqui, ela começa ainda no capítulo 5, ela começa no capítulo 5, a partir do versículo 11, já começa a exortação aqui, né? Aqui fala que esses irmãos, eles não haviam progredido, eles não haviam avançado. O texto fala que, analisando o tempo decorrido, ou seja, o tempo de caminhada, aqueles irmãos já haviam caminhado há muito tempo, eles já tinham aprendido muitas coisas, mas eles ainda não haviam progredido, amados. Né? Ao tempo em que eles deveriam ser mestres, eles deveriam ser aqueles que estavam ensinando outras pessoas, eles estavam tendo necessidade de novamente ser ensinados quais eram os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, esses irmãos aqui, eles estavam sendo exortados pela palavra de Deus, por causa que ainda não haviam progredido. Eles ainda estavam como crianças espirituais. Estavam ainda precisando de leite, alguém que os ensinasse novamente. Ou seja, esses irmãos não haviam se deixado levar para aquilo que era perfeito. Ou seja, para o próprio Senhor Jesus. Ele é a nossa imagem de perfeição, de maturidade, de filho que alcançou a estatura do varão perfeito. Esses irmãos haviam entrado porta dentro. Lá em Alto Alegre nós estamos estudando novamente com alguns irmãos novos e aproveitando e revisando com alguns irmãos mais maduros os princípios fundamentais da fé. Sobre arrependimento, sobre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, sobre o ser discípulo. Né? Então nós estamos novamente analisando estes estudos iniciais da vida cristã. Né? E esses irmãos haviam recebido esses estudos iniciais também, mas não tinham avançado. Eles tinham apenas entrado porta dentro, mas eles ainda não tinham visualizado o alvo, eles ainda não tinham visualizado o propósito eterno de Deus. E nesse estudo o Senhor nos tem abençoado grandemente. E de uma maneira muito simples, nós aprendemos que o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes ao seu Filho para a sua glória. Este é o propósito. Então, se você já entrou de porta dentro, se você já passou daquela fase da fé, do arrependimento, do batismo das águas, do batismo do Espírito Santo, se você já se tornou um discípulo do Senhor, agora você precisa focar no alvo, né? Saber qual é o propósito eterno de Deus e fazer deste propósito o seu alvo principal. Então esses irmãos aqui, eles estavam sendo exortados, porque eles já haviam recebido todos esses ensinos elementares, porém, eles ainda não haviam progredido. E, diante do que foi lido, qual é o risco que o texto traz? Qual é o risco espiritual envolvido aqui? O risco espiritual envolvido aqui é o risco da queda. Não é verdade, irmãos? Quando nós estamos bem, principalmente nesse tempo de chuva, caminhando bem, chega num lugar que está molhado, liso, tem aquele lodo. Qual que é o risco, amados? Queda. Então esse texto traz aqui um risco de queda. Então por isso que esses irmãos estão sendo exortados para o risco da queda. E não progredir espiritualmente, ficar estático, ficar parado, é um grande risco. Há um grande risco aqui de cairmos espiritualmente, fracassarmos, desanimarmos, esfriamento espiritual. Há um grande risco nisso, se nós não progredirmos na carreira cristã. Olha o que o texto diz. O texto diz que é impossível, ali no versículo 6,
É impossível novamente renovar para arrependimento alguém que foi iluminado. Vamos abrir um texto, João 1,5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Qual luz é essa? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto vai dizer que estes foram iluminados. Eles viram essa luz que resplandeceu nas trevas, amados. Olha o que esses irmãos já haviam recebido, a luz. Eles foram iluminados. O que mais eles receberam, amados? Provaram o dom celestial. Não foi o outro ponto aí que falou aí, ó? Provaram, o versículo 4, foram iluminados e provaram o dom celestial. Que dom celestial é este, amados? Eles deixaram de ser criaturas de Deus e passaram a ser filhos de Deus. Este é o dom espiritual, ser filho de Deus e, de maneira específica, filhos semelhantes ao seu filho. Este é o dom espiritual. Então eles receberam a luz e receberam o dom celestial. E provaram a boa palavra de Deus. Esta palavra de Deus que todos os dias, em todos os momentos em que nós nos reunimos como igreja, esta palavra é semeada, esta palavra é partilhada. Então todos nós estamos provando, ou seja, estamos sendo alimentados por essa palavra de Deus todos os dias. Aqueles irmãos também, amados. E os poderes do mundo vindouro, né? Então nós já, de certa maneira, nós já desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. Nós já conseguimos desfrutar aqui de uma paz, de uma comunhão, de uma alegria. Nós já provamos os bens, né? Os poderes do mundo vindouro. Então o texto vai dizer que é impossível novamente renovar para arrependimento alguém que já recebeu tanto. Por isso o risco da queda é real. Porque nós já recebemos tanto do Senhor, amados. E eu não me referi aqui a nada material. Nada material. Porque hoje o mundo, ele entende que bênção é saúde, é ter uma boa casa, um bom trabalho, um bom carro. Hoje, infelizmente, o mundo entende isso como uma bênção. Não que não seja, mas apenas isso como uma bênção. Né? Essa luz, esse dom, o Espírito Santo, a palavra, parece que não é a bênção. A bênção é você viver aqui bem, ser feliz aqui. Né? Então, o texto nos fala que é impossível, mas renovar para arrependimento alguém que recebeu tanto, mas que caiu. E o texto diz que eles estão crucificando Cristo novamente para si. E expondo Cristo à ignomínia, à vergonha pública mais uma vez. Ou seja, o livro de Hebreus trata da superioridade de Cristo. E um ponto aqui que ele coloca é principalmente sobre o sacrifício, que foi superior ao sacrifício levítico. Mas este sacrifício está sendo repetido novamente. Ou seja, esse sacrifício não foi suficiente para estes, porque eles estão crucificando novamente Cristo para si mesmo e expondo Cristo a esta vergonha pública, amados. Então, este é o risco que envolve. Vamos ver dois exemplos de queda na palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2. Portanto, olha aí, estes também receberam algo do Senhor, olha aí. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor,
e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amados, são textos exortativos sobre o risco de não progredirmos na fé, de não avançarmos, de não crescermos. O risco é de queda. E o texto nos fala isso. Que esses irmãos aqui também, esses falsos mestres, aqui trata dos falsos mestres, eles escaparam das contaminações do mundo. Eles foram limpos, foram lavados, se tornaram santos ali, foram santificados pelo sangue também, né? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se deixaram enredar novamente. Foram vencidos. E diz o texto que o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Por quê? Nem o sacrifício do Senhor Jesus foi capaz. Não que o sacrifício em si seja ineficiente ou ineficaz, não. Mas a parte que toca para nós, amados, de desejarmos, de nos esforçarmos, de perseverarmos, de fazer morrer essa natureza pecaminosa todos os dias, a parte que toca para nós não está sendo bem executada. Às vezes, eu brinco assim, né, com todo o temor e todo o respeito com o Senhor. Como que pode um Deus tão grande habitar em tabernáculos tão pequenos, tão insignificantes, tão miseráveis? Como pode, amados? E às vezes eu vejo assim: Senhor, por que o Senhor precisa contar com a gente? Não é que Ele precisa, Ele quis, né? Isso foi da vontade dele contar com a gente. Porque Ele faz 99,99%. E nós temos que fazer apenas 0,01%. E muitas vezes esta tão ínfima parte nós não conseguimos realizar, amados. Nós não conseguimos realizar. Um outro exemplo de queda, Lucas 11. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha, atentem para este versículo 25. E tendo voltado, a encontra varrida. O que encontra varrida? Esta casa, esta habitação, amados, que foi limpa, né? Os espíritos maus, toda a imundícia que havia saiu. Mas esta casa aqui somos nós. Quando estes espíritos imundos, eles voltam, porque a palavra do Senhor diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma ocasião, uma brecha para entrar novamente. Quando ele volta, ele encontra esta casa o quê? Varrida e ornamentada. Essa casa está vazia. Então, foi limpo, porém não foi enchido da presença de Deus. Não houve aqui um progresso.
Não houve aqui um avanço. A carreira cristã não houve, não percorreu nenhuma distância ainda. Permaneceu como entrou. Permaneceu como estava. E assim, amados, infelizmente hoje, essa palavra não é para os irmãos aqui, é para a igreja do Senhor. Hoje há muitos irmãos que entraram porta dentro, estão sim, efetivamente, participando de reuniões, né? Participa de todos os eventos que a localidade propõe, trabalham, pagam suas contas, mas infelizmente não são testemunhas vivas do Senhor Jesus. Não evidenciam realmente a Cristo naquilo que fazem, naquilo que falam. Estão mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Isso é uma grande verdade, infelizmente, para a igreja neste tempo, amados. Tudo isso mostra o perigo de não progredirmos, de não avançarmos. É um risco real que nós temos de queda. Mas, graças ao Senhor, que na sua infinita misericórdia, Ele nos exorta, assim como esses irmãos foram exortados. A palavra do Senhor diz, os irmãos não precisam abrir, em 1 Coríntios 10, 12, o seguinte ensinamento: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, ou seja, cuide, tenha atenção, tenha cuidado, faça uma análise diária de como você está diante do Senhor, veja que não caia. Veja que não caia, porque muitas vezes a gente pensou assim: fui salvo, criei, recebi, tudo certo. Amados, sim, você foi salvo, você creu, você recebeu, tudo certo, há algo reservado. Mas o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes ao seu filho. Então, quando você crê, quando você recebe, você entra para essa família de Deus, mas você precisa crescer. Você entra como um bebê, entra em qualquer família, nasceu, entrou para aquela família, mas precisa crescer. É claro que no início a alimentação é diferente, mas precisa crescer, tem que crescer, e vai chegar uma hora que vai deixar de receber, vai fazer parte daqueles que também alimentam. Por isso que diz: o tempo decorrido, quando vocês deviam ser mestres, quando vocês deviam ser aqueles que pregam, que são testemunhas, ainda tendes necessidade do alimento. Então analisemos, amados, como está a nossa vida, diante de tudo aquilo que o Senhor já me deu, diante desse depósito que eu já tenho da palavra do Senhor, como eu estou fazendo uso de tudo isso nesta vida. Eu ainda sou aquele que preciso que os irmãos orem por mim, que os irmãos preguem para mim aqueles princípios elementares. Eu já sou aquele que tem uma convicção, uma certeza do amor, de onde eu estou em Cristo, e agora, tendo ciência de onde eu estou em Cristo, quem eu sou em Cristo, agora eu vou ser um vaso, eu vou ser um instrumento para alcançar outros que ainda não conhecem o Senhor. Amados, na nossa casa tem pessoas que precisam ver Cristo em nós. Os nossos vizinhos precisam ver Cristo em nós. Os nossos colegas da faculdade precisam ver Cristo em nós. Os nossos colegas de trabalho precisam ver Cristo em nós. O texto falou também de uma terra. Eu acho maravilhoso porque reporta a parábola do semeador em Mateus 13. O texto fala de uma terra. Olha aí, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Amados, nós somos essa terra.
Nós somos essa terra, amados. Essa terra que absorve a chuva. Essa chuva é a palavra do Senhor em nós. Estamos recebendo a palavra do Senhor em nós. E por que nós precisamos receber a palavra do Senhor em nós? Ela é colocada como uma chuva aqui, porque uma terra seca não produz nada. Mas uma terra que recebe a chuva, ela tem capacidade de produzir. Assim como não o solo à beira do caminho, não o rochoso, não o espinhos, mas uma terra boa. É aquele que ouve, compreende e frutifica. Não é lá? Está escrito assim em Mateus 13, 28, se eu não me engano. É aquele que ouve, compreende e frutifica. E aqui a mesma coisa o texto fala, ó. Absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil. O que é uma erva útil? É algo bom. Ela cumpre a finalidade para a qual ela foi chamada. Mas o texto fala que se ela produz, ela recebe bênção. Mas se não, ela é rejeitada. O texto está dizendo isso, nós vemos. Ela é rejeitada, perto está da maldição, ou seja, ao invés de receber bênção da parte de Deus, recebe maldição. Recebe maldição. E o seu fim é ser queimada. Essa chuva, amados, é a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus, antes mesmo de voltar ao Pai, que ele fez a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria e guiaria a igreja a toda a justiça. O texto diz que quando nós cremos, nós nos arrependemos, ocorre já o novo nascimento do Espírito em nós, depois nós testemunhamos publicamente o nascimento da água e do Espírito. Então nós nos tornamos discípulos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Não é assim que nós somos ensinados? Este curso aí, que daí nós somos agora templo e morada do Espírito. Então o Espírito está dentro de você. E o que o Espírito Santo vai fazer dentro de nós, amados? O que ele faz? Ele opera com a espada, com a sua espada. E qual que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Não diz isso em Efésios 6:17? A palavra, o Espírito e a espada. Então ele opera em nós com a espada, com a palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta para vocês, amados. Se em nós não há um depósito de palavra, como o Espírito vai operar se não há palavra? Se há, de repente, conceitos do mundo, tecnologia, moda, se só há isso em nós, como o Espírito vai fazer algo em nós? Se não há ali um instrumento que lhe é peculiar, que é a palavra, para ele operar. Então nós precisamos da palavra de Deus. Porque se o Espírito Santo habita em nós, ele só vai fazer algo se houver em nós a palavra. Porque quando você fizer algo que desagrada o Senhor, o Espírito vai te constranger e te trazer um texto bíblico. Ele vai te trazer a palavra. Ele não vai dar uma lição de moral segundo os costumes e conceitos do mundo. Ele vai pegar o que tem em você da palavra. Ele vai trazer na sua memória, vai trazer no seu coração. Então ele vai usar a palavra. Por isso que a palavra precisa estar no nosso coração. Por isso que o Salmo fala, guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Mas graças a Deus, amados, este versículo 9 de Hebreus 6 é apenas aí mostra para nós que esses irmãos não estavam nessa condição. Eles não tinham progredido. E o Senhor estava os exortando sobre o perigo de não progredir, que era um perigo de queda, era um risco de cair. Mas eles ainda não tinham caído, graças ao Senhor. Olha o que diz o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, ou seja, estamos certos, estamos convencidos
das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, ainda que eu estou tratando com vocês, irmãos, de uma maneira dura, de uma maneira pesada, mas eu estou convencido das coisas que são melhores. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. E olha aí, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então esses irmãos, eles receberam muito do Senhor e eles não tinham avançado ao nível de acordo com o que eles receberam. Então eles estavam apenas sendo exortados. Olha, vocês foram iluminados, o dom celestial, o Espírito Santo, a palavra de Deus, os poderes vindouros. Vocês já receberam tudo isso. Já era para você estar um pouco mais. Era para você estar um degrau acima, um passo à frente. Vamos avançar. Olha, porque é impossível que vocês tenham recebido tudo isso e permanecem do mesmo jeito. Toma cuidado, vocês podem cair. Então, levanta-se. Se levanta, amados. Se levanta. Não se deixa tomar pelo desânimo, pela moleza, pela fraqueza, pela anemia espiritual. Não se deixa. Se levantem, se fortaleçam em Cristo e continua mostrando a mesma diligência até o fim. Porque há algo para nós. Esses bens do mundo vindouro, nós provamos apenas uma pequena parcela e já nos alegra muito o nosso coração. Mas há algo muito melhor para nós. E quando você entende esse propósito eterno de Deus, ser filho semelhantes a Jesus Cristo, amados. Então nós entendemos que nós precisamos avançar. Porque antes de receber esse entendimento do propósito eterno de Deus, antes de aprender um pouco sobre o reino de Deus, eu pensava, amados, que não tinha muito sentido. Não, tudo bem, nós somos salvos pela graça. Então quer dizer que eu posso continuar vivendo uma vida carnal? Porque eu já fui salvo, eu criei que Ele é o Filho, que Ele morreu no meu... Eu criei, então eu já sou salvo. Então agora eu posso continuar vivendo? Então para mim não fazia muito sentido. Mas o Senhor levou um estudo até Alto Alegre sobre o reino de Deus. E ali o Senhor abriu. Há um sentido, amados. Há um sentido de fazer morrer a natureza pecaminosa, de dizer não para a carne, de dizer não para nós mesmos, de permitir que Cristo cresça em nós, de permitir que o caráter de Cristo seja realmente formado em nós, e não só pelo galardão. Não só pelo galardão. E aí quando veio o propósito eterno de Deus, que é ter muitos filhos, aí sim, o sentido fechou. Não. O que Deus quer de mim é que eu seja igual ao Senhor Jesus Cristo. Mas não é só de mim, amados. É para todos que o receberam. Todos quantos o receberam. Nós não estamos falando aqui de irmãos que pregam. Se assim o Senhor quiser, amém, glória ao Senhor. Mas de ser aqueles que, quando alguém olha para nós, vê Cristo. Vê Cristo no que eu falo, vê Cristo no que eu faço. Veja Cristo. É isso, amados. Esse é o propósito, sermos iguais ao Senhor Jesus. Sermos iguais. Este é o propósito de Deus. Ser pai de muitos filhos, semelhantes ao seu filho. Isso é tremendo para nós, amados. Vamos abrir mais um texto de Romanos 13. Esse é um texto, amados, que se nós considerarmos o tempo presente, considerarmos os dias nos quais nós estamos vivendo, é muito claro para nós. Olha o que diz o texto. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo.
Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Analisando o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não é verdade, amados? O texto fala que nós conhecemos o tempo. Não é verdade? Não disse aí? Digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Então, a palavra fala que nós conhecemos o tempo. Né? E qual o tempo? O tempo de agora. O tempo de hoje. Se nós lermos Mateus 24, o princípio das dores, não está ali tudo isso? Não já aconteceu tudo? Então nós já conhecemos o tempo. Quando nós vemos como está o mundo, a maldade, a iniquidade, a perversidade, a frieza, a apostasia, a fome, as guerras, os terremotos, as pestes. Então o texto está dizendo para assim, nós conhecemos o tempo. Não é verdade? O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 24, 25, ele diz assim, vede que vô-lo tenho predito. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos. O Senhor Jesus alerta os seus discípulos hoje em dia. Tudo que está acontecendo nesse mundo. Nós, amados, conhecemos o tempo. Não é verdade? Ou os irmãos acham que tudo que está acontecendo aí não está previsto aqui na palavra do Senhor. Quanto mais eu olho o mundo, eu falo assim, realmente a palavra do Senhor, ela é confiável, ela é verdadeira. Tudo isso que está acontecendo, ela já disse aqui. Mas ela também diz lá, aquele que perseverar até o fim, guardando a mesma diligência até o fim, não envolvidos no risco de queda. Aqueles que perseveram, amados, estes sim serão salvos, conforme diz o texto para nós. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Nós conhecemos o tempo. Quando nós vemos o que acontece no mundo, na economia, na política, no Senhor eu tenho paz. Quando eu olho para o Senhor eu tenho paz. Quando eu tiro os olhos do Senhor e coloco os olhos no mundo, nas circunstâncias, a minha fé começa a ruir. A minha fé começa a ruir. Então, por uma questão de, vamos dizer assim, de inteligência, eu disse para mim mesmo, não, eu preciso olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor, amados. Não focar neste mundo e nem nas coisas que há no mundo. Não focar nessas coisas. O nosso foco, o nosso alvo, a nossa meta é o Senhor. Nada além do Senhor, irmãos. Nada além do Senhor. Então nós precisamos deste despertamento espiritual. Né? Parece isso sem sentido, não parece? Como é que talvez soaria melhor se nós falássemos para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não conhecem o Senhor, que eles precisam de um despertamento espiritual? Não, que eles estão mortos, eles precisam nascer de novo, eles precisam de tudo. Não, o despertamento espiritual é para os que estão na igreja. Para os que estão na igreja, mas estão dormindo. Para os que estão na igreja, mas estão longe do Senhor, mas estão distantes do Senhor, estão frios, estes precisam de despertamento espiritual. E quanto mais eu olho para o mundo, quanto mais eu olho para a Bíblia, eu falo, realmente, Senhor, realmente, eu preciso de Ti.
para viver segundo o propósito dele para nós, amados. Outra coisa que nós precisamos, amados, é olhar menos para as coisas terrenas, para as coisas dessa vida. E talvez aqui seja algo que tem predominado entre os irmãos, realmente o olhar para as coisas terrenas, o olhar para as coisas dessa vida. E isso muitas vezes é que tem tomado o pensamento, tomado o tempo dos irmãos. E as migalhas nós dedicamos para olhar as coisas do Senhor. Todos nós estamos muito focados em trabalho, em estudos. Estamos muito focados em acompanhar as tecnologias, a moda. Estamos muito focados nessas coisas, nas coisas terrenas. A palavra fala para nós pensar nas coisas do alto, mas muitos de nós estamos focados nas coisas terrenas. Estamos pensando, estamos buscando apenas as coisas terrenas. Mas nós conhecemos o tempo. Nós recebemos do Senhor, amados. Devemos olhar mais para as coisas do alto, para as coisas eternas. Ser como o Senhor Jesus. Se preocupar com os negócios do Pai. Se preocupar com os negócios do Pai. Quantos de nós se preocupam apenas com os nossos negócios? Não é errado, irmãos. Não é errado nós trabalharmos. Nós queremos ter uma vida, vamos dizer assim, digna. Não é errado, amados. Mas quando o Senhor fica em segundo, em terceiro ou em qualquer outra posição, há um erro. Isso não deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor deve ser o primeiro para nós. Sabe, ter todas as coisas do mundo e não ter o Senhor é terrível para nós. Mas ter o Senhor, e se porventura tivermos as coisas do mundo, desde que elas não tomem o lugar, estes são realmente abençoados. Esses são verdadeiramente ricos. O livro de Eclesiastes fala isso para nós, de maneira tão clara para nós. Que o Senhor abençoa aquele que agrada a Ele, né? Mas ao pecador, Ele dá trabalho. Né? Então, assim, vamos trabalhar, sim, precisamos. Mas nunca vamos negociar o Senhor. Temos falado isso para os irmãos lá em Alto Alegre, poucos irmãos, amados. Poucos irmãos. Falamos para os irmãos assim, qual é o seu melhor tempo do dia? Uns falam, é quando eu acordo cedo. Outros falam, não, eu sempre chego em casa, eu almoço, durmo sono e aí eu... Qual é o seu melhor tempo? Que seja 20 minutos, meia hora. Consagre o seu melhor para o Senhor. Porque muitos de nós, amados, às vezes vamos buscar ter um tempo com o Senhor em oração ou meditando na palavra do Senhor, às vezes, quando a gente faz tudo o que é possível durante o dia e fala, não, agora que eu estou indo para a cama, 11 horas da noite, agora eu vou ler um pouco. Nós não vamos ler. Nós estamos fazendo aquilo por desencargo de consciência, porque eu passei o dia todo focado nas coisas terrenas, então, para desencargo de consciência, eu vou tentar ler um pouco. Não, ofereça o melhor para o Senhor. Porque quando nós oferecemos o melhor para o Senhor, é nós que recebemos isso de volta. É nós que recebemos isso de volta. A nossa salvação está agora mais perto. O Senhor está realmente às portas, né? Talvez a gente fale assim, não. A palavra diz que ninguém sabe, nem o Filho, senão Deus. Sim, realmente. Mas o Senhor está às portas. Talvez a gente deva considerar todos os dias, olhar para as nuvens e pensar, será que é hoje que o Senhor vai vir sobre as nuvens com seus anjos? Ter essa expectativa, viver nessa expectativa da volta do Senhor Jesus. Todos os dias. Esse deve ser o anelo de nossas almas, amados.
Já vai alta a noite, que isso quer dizer que as trevas já vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quando já vai alta a noite, quer dizer que este período aqui está terminando. E muito em breve o Senhor vai voltar, amados. Muito em breve. Somos exortados a deixar. Lá em Hebreus, nós ouvimos, deixemos-nos levar para o que era perfeito. Aqui, deixemos as obras das trevas. Né? Deixar uma coisa para se deixar levar para outra. Não tem como as duas ao mesmo tempo. Amém? E o texto fala para nos revestirmos das armas da luz e fazer uso das armas da luz, né? Para combater o combate da fé. Mas essas armas espirituais não são dadas apenas para que a gente colecione elas. Elas são dadas para nós utilizarmos na nossa vida diária, no combate que nós combatemos todos os dias na fé. O inimigo de nossas almas, a nossa própria carne, este mundo que nos rodeia. Esses inimigos estão a todo momento querendo golpear a nossa fé, golpear a nossa alma, todo momento. Então nós temos que usar essas armas espirituais. E somente aos pés do Senhor Jesus. Somente aos pés do Senhor Jesus nós vamos conseguir, amados. E o que nós devemos fazer então diante de tudo isso, amados? É ter uma atitude, um posicionamento de não desistir, de perseverar, de continuar, amados, e de não parar. E um último texto para nós encerrarmos, está em 2 Pedro, capítulo 3. Os céus que agora existem e a terra, que está sendo entesourados para o fogo, né? Estão sendo acumulados, amontoados para o fogo, amados. Diz que os elementos se desfarão abrasados e a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha o que diz o texto, irmãos. A terra e as obras que nela existem. As obras que todos os homens estão focados em construir. Tudo isso será atingido, amados. E como deve ser o nosso procedimento? Olha aí no 2 Pedro 3, a partir do verso 11. Visto que todas essas coisas, né, a terra, as obras, os céus, todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Que o nosso olhar, amados irmãos, não esteja para essa terra e nem nas obras, nem nas coisas que estão nessa terra. Tudo isso que partilhamos aqui, essa pequena porção, todos os irmãos já têm estes ensinamentos no seu coração. Não há nada de novo aqui, para ninguém. Mas sempre sonde o seu coração, meu irmão, minha irmã. Sempre sonde o seu coração. E veja onde você está. Você avançou um pouco espiritualmente, você cresceu. Você tem prazer em se colocar diante do Senhor e orar ao Senhor. Você tem prazer quando você pega a Bíblia na sua casa para ler? Você sente prazer, o seu coração se aquece? Ou você o faz para meramente ter um conhecimento? Aquilo fala ao teu coração, te alegra? Quando você vem participar das reuniões, você vem cumprir aqui uma formalidade? Eu preciso ir, né? Preciso agradecer um pouco do que o Senhor tem me feito. Preciso, como se nós estivéssemos fazendo algo para Deus. Ou você realmente vem para cá
Porque aqui estão aqueles que foram comprados pelo sangue, e você se considera também aquele que foi comprado pelo sangue, e você entende que você é filho, e que aqui também estão os outros filhos, os seus irmãos, que fazem parte da mesma família, e você vem por causa dessa comunhão. Como está a sua vida, meu irmão? Você tem prazer em orar, em ler, em ter comunhão? Porque esses são os princípios da igreja primitiva, né? Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Daqui a pouco, amados, se o Senhor nos permitir, nós vamos, partir o pão aqui. É isso que provoca prazer, que te dá prazer, ou isto é apenas um cumprimento de agenda? O que te dá prazer é as coisas deste mundo. É triste, amados, mas se o que te dá prazer, um exemplo, é tecnologia, é filmes, séries, futebol, entretenimento, há um grande risco envolvido de queda. Há um grande risco de queda envolvido. Por isso o texto nos exorta a mantermos diligência, a vermos, aquele que pensa estar em pé, veja, cuide, para que não caia. Porque a nossa salvação, amados, ela está mais perto agora do que quando no princípio nós cremos. O Senhor realmente está às portas. Então nós precisamos despertar do sono. Amém?